glória a Deus. Maravilha. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Bendita é a glória de Jesus. Coisa boa é poder estar de pé na tua presença, Jesus. O Senhor é poderoso para dar vitória. O Senhor é grande para dar livramento, Pai. O Senhor é poderoso para blindar, para guardar, para defender. Graças a Deus. Bendito é o nome de Jesus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Deixa eu aumentar um pouco esse volume, ver como que tá as coisas. O Senhor é maravilhoso. Graças a Deus que nos dará a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou guardar um tempinho aqui enquanto meus amigos, os amados irmãos entram na live. Quero transmitir uma palavra de Deus neste dia para aqueles que querem acompanhar uma palavra de Deus. Importante transmitir uma palavra de vida, uma palavra de esperança, porque afinal de contas nós estamos precisando a cada dia de vida, esperança. O mundo está cada vez mais conturbado, perturbado, sem rumo, sem norte, sem orientação. E a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa orientadora, é aquela que nos instrui, é aquela que nos guia, é aquela que nos orienta. Como é bom, né, sermos orientados pela palavra de Deus, palavra maravilhosa, palavra de conforto, de consolo, uma palavra extraordinária. Muito bom poder compartilhar das bondades, das misericórdias e das maravilhas do Senhor. É extremamente maravilhoso poder desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E é muito importante começar o dia também meditando em tudo que Deus tem para nossas vidas. Graças a Deus, é um dia extraordinário, um dia maravilhoso. Conforme a Bíblia, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, pois, e alegremo-nos nele. Gratidão é uma das palavras que define. Gratidão é uma das palavras que define o nosso sentimento. Agradecer a Deus é de extrema valia, de extrema importância. E quando eu digo agradecer a Deus,
Eu não estou me referindo a agradecer a Deus por muitas coisas recebidas, por tantas coisas recebidas. Não, agradecer a Deus mesmo, pelo mínimo, pelo pouco. Agradecer a Deus por aquilo que aparentemente, devido à nossa necessidade, é tão insignificante, né? Mas agradecer a Deus. Pai, sua irmã Cláudia acabou de entrar. Se está me ouvindo bem, irmã Cláudia, dá um ok para mim. Consegue ouvir-me bem, ver-me bem na transmissão? Consegue ouvir tanto a minha voz quanto o fundo musical que está por trás dessa live? Se assim você estiver conseguindo me entender, me ouvir completamente, nitidamente, me dá um retorno aí, diz um ok, amém, alguma coisa semelhante ou parecida. Meus irmãos, é muito gratificante poder começar o nosso dia desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Eu vou fazer uma oração nesta manhã para a gente iniciar essa transmissão propriamente dita. Tá bom? Pai do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, irmã Cláudia. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma oração nesta manhã pedindo a Deus que nos ajude, pedindo a Deus que nos conceda graça, nos oriente, para que possamos transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para você que acabou de entrar nessa live, para aqueles que hão de entrar nessa live para compartilhar dessas maravilhas e dessas grandezas que Deus tem para nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta manhã eu quero te agradecer primeiramente pela vida, pela paz, pela segurança, pela proteção, pelos livramentos, ó Pai. Eu quero, meu Deus, te render honras, te render adoração, te render louvores, porque Tu és altíssimo, Senhor, porque a Tua mão, porque o Teu braço forte tem nos sustentado até aqui. Deitamos, dormimos e acordamos, ó Deus, em paz e em segurança, porque só Tu, ó Deus, nos faz habitar em paz e segurança. Eu quero te apresentar, ó Pai, essas pessoas que estão nessa live, aquelas que hão de entrar. Abençoe as suas casas, as suas famílias, ó Pai, tudo que leva os seus nomes, ó Pai. Seja um dia maravilhoso, um dia extraordinário, um dia marcado pelo Teu socorro, bondade e misericórdia. Abençoe os Teus filhos, ó Pai, nesse dia, que seja um dia esplêndido, Senhor. Um dia marcado pela bondade e graça do Senhor. Nos abençoe de forma grande. Faça, meu Deus, um instrumento para transmitir uma palavra para o Teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem nós devotamos honras, glórias, louvores e adoração. A palavra de Deus para nossa meditação hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Uma história muito maravilhosa, uma história muito fantástica, uma história que tem uma mensagem de Deus para nossas vidas. Atos, capítulo 27. Vamos ler mais precisamente o verso 20, Atos. Eu vou ler o verso 20, mas na verdade nós vamos dar uma passeada em toda essa história, porque Deus tem coisa grande para nos transmitir. Tem coisa grande e coisas grandes, na verdade, para transmitir para as nossas vidas. Atos 27, verso 20, nos diz da seguinte maneira: não aparecendo nem sol nem estrelas há alguns dias, caiu sobre nós grande tempestade e dissipou-se finalmente toda a esperança
de salvamento. A história de Atos 27, meus irmãos, é uma história interessante porque é o período, é o momento em que Paulo está sendo conduzido. Paulo está sendo conduzido não em liberdade. Ele está sendo conduzido aqui preso. Ele é um prisioneiro dentro de um navio, dentro de uma embarcação, certo? Paulo aqui não está livre fisicamente, não está livre aqui também juridicamente, é uma linguagem nossa, juridicamente, porque Paulo aqui está sentenciado, Paulo está aqui endereçado a ser julgado em Roma. E Paulo aqui não está indo por vontade, por conta e vontade própria, como ele ia para os outros lugares para pregar o evangelho. Muito embora Paulo, nesse contexto aqui, lá na frente, ele vai pregar o evangelho. Mas aqui, até então, no início, no desfecho, Paulo não está indo por livre, espontânea vontade, como um homem livre. Ele está preso aqui, na verdade. Certo? Ele está preso, está indo para ser julgado. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema. Olha o tema da nossa mensagem hoje. Seja a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Seja a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Ou, sendo a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Pegou aí a mensagem? Seja a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Ou, sendo a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Por que o tema da nossa reflexão e mensagem nesse dia é esse? Porque o cristão, o filho de Deus, a filha de Deus, que vive debaixo de uma orientação, debaixo de instrução e debaixo da condução de Deus, é indispensável que ele procure estar sempre debaixo dessa bússola de orientação, para que ele possa ir e vir, para que ele possa andar, para que ele possa visitar locais, para que ele possa se locomover para locais, tudo debaixo de uma orientação. Porque na nossa vida espiritual, gente, tudo para a gente tem um sentido, deve ter um sentido, deve ter um significado. Nunca nós devemos viver ou fazer alguma coisa por acaso ou por um acaso. Irmãos, a vida em si, ela é muito curta para a gente gastar e desperdiçá-la com coisas que não são muito produtivas, que não são tão interessantes, principalmente o cristão, que ele entende, que ele compreende, que ele chega à seguinte conclusão, que ele vive por orientação, ele vive por instrução de Deus, ele precisa, como diz a própria palavra de Deus, ser orientado, ser conduzido pelo Espírito, para que ele possa cada dia experimentar o que Deus tem de melhor para ele. Paulo aqui, irmãos, depois de um imenso trabalho evangelístico, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de missão, Paulo aqui, ele está como um preso. Paulo é preso simplesmente porque pregava Jesus, porque anunciava Jesus, porque anunciava Jesus o crucificado e ressuscitado.
Paulo aqui era preso porque debatia, porque entrava em combates para apresentar a Cristo, para apresentar a sua fé, para defender a sua fé, para professar e anunciar o nome de Jesus. Então Paulo aqui é preso. A gente vai entender isso aqui no último verso, nos últimos 2 versos do capítulo 26, que antecede o capítulo 27. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, Paulo aqui é preso, e Paulo aqui está indo em direção a Roma. Só que é interessante que até a questão de ir para Roma, mesmo como preso, é uma promessa do próprio Jesus para Paulo. Porque quando Jesus chamou Paulo, o Senhor disse que importaria que Paulo também pregasse em Roma. E aqui é interessante o seguinte: e não importa como que Paulo ia chegar em Roma. É interessante uma coisa, irmãos. A gente nunca sabe com clareza, com tamanha clareza, às vezes, o que Deus vai fazer, como que Ele vai fazer e quais os meios que Deus vai utilizar para fazer o que Ele quer fazer. A verdade é que, independente que a gente ou que nós entendamos, gostemos, até mesmo gostamos, que nós, não importa como a gente vai encarar, se vai gostar, se não vai gostar, o importante é que o que Deus quer e vai fazer está muito além das nossas expectativas e além das nossas vontades. De sorte que sempre Deus há de estabelecer a sua vontade. Haja visto que, biblicamente, a sua vontade, irmã Cláudia, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, gente, sendo assim, essa vontade sendo boa, agradável e perfeita, ela há de ser feita. Ela há de ser posta em prática, independente do nosso achismo, do nosso gostar ou do nosso não gostar. Só que o cerne, o núcleo, a coisa mais importante desta mensagem não é ficar circulando aqui em falar da prisão de Paulo. Não. O cerne dessa mensagem é mostrar como Paulo foi a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Naquela tripulação tinha 276 pessoas. E um prisioneiro chamado Paulo. Um homem que não estava em liberdade fisicamente. Ele estava indo para Roma para lá ser julgado e condenado em Roma. Então Paulo não estava indo passear, Paulo não estava fazendo cruzeiro, Paulo não estava fazendo uma viagem de férias, Cláudia. Paulo estava ali sentenciado praticamente, indo para ser julgado, já não estava indo muito bem, porque já ia como preso, né? Então ia ser sentenciado. E ele vai. Só que é interessante, irmãos, que quando Paulo chega para pegar aquele navio, quando Paulo entra no navio, e Paulo já tem logo uma informação. Já tem logo uma informação que a viagem não ia ser legal. A viagem não ia ser coisa boa, porque Paulo olhou para o clima, olhou para a geografia à sua volta, olhou para os fatores externos à sua volta, e Paulo concluiu que a viagem não seria boa. Isso está no verso 10, capítulo 27, verso 10. 9 e 10 nos diz assim: depois de muito tempo a navegação se tornou perigosa.
E já passando o dia do jejum, Paulo os admoestava, dizendo: senhores, Adriano, a paz do Senhor Adriano, senhores, vejo que a viagem vai ser desastrosa e trará muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Verso 11, o centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Olha só, gente. Um homem com visão. Quando Paulo viu aquela situação em volta, Paulo disse: senhores, eu percebo que esta viagem ela vai ser perigosa, ela vai trazer prejuízos para o navio. Mas eu te faço uma pergunta, gente. Quem queria ouvir um prisioneiro dentro de um navio? Quem queria se importar com o que um prisioneiro estava falando dentro de uma tripulação com 276 pessoas? Quem que iria deixar de ouvir a tripulação que era responsável, os que eram responsáveis pelo navio, todos que faziam o trabalho ali dentro, o próprio comandante? Quem queria deixar de ouvir essas pessoas para ouvir um tripulante apenas, para ouvir um homem ali como prisioneiro? Teoricamente, né, irmãos? Eu acho que é muito bem óbvio entender que na lógica humana, ninguém ouviria Paulo. E de fato foi o que aconteceu. Mas olha uma coisa interessante e olha uma coisa especial, gente. Paulo não pediu para estar naquele navio. Paulo foi colocado nele para ser endereçado a Roma, para lá ser julgado. Mas Paulo era um homem espiritual. Paulo era um homem que andava e vivia guiado pelo Espírito Santo. E é aqui que mora um dos segredos da vida cristã. O crente, o homem, a mulher que é guiada pelo Espírito Santo, ele não tem vida própria, Cláudia. Ele não tem vida própria, Adriana. Porque a sua vida, os seus negócios e os seus projetos, eles estão, gente, debaixo da mão e orientação de Deus, de sorte que ele entende, ele compreende que tudo que lhes acontecer e que lhes suceder é para a glória de Deus. Então, Paulo aqui está indo como prisioneiro, mas é crente. Está preso, mas é crente. Está preso, mas está indo para uma viagem para fazer o querer de Deus. Está preso, mas está em obediência. Ele está preso fisicamente. Ele está sem liberdade física, mas espiritualmente, Paulo está livre. Livre para fazer a vontade de Deus e livre para entender que Deus é soberano e que Ele pode assumir as rédeas e o controle da situação e estabelecer a sua vontade, independente se esta vontade ela agrada-nos ou não. O crente, o filho de Deus, que quer viver uma vida debaixo da mão poderosa de Deus, ele tem convicção, Cláudia, ele tem convicção, Adriano, que o que lhes acontecer, o que lhes suceder, está tudo debaixo da mão e orientação de Deus. Vamos lá. Esse texto que nós lemos e esse tema que nós estamos dando a mensagem, sendo a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, é um paralelismo e é um contradoxo, na verdade, a situação de Jonas. Jonas, ele era o homem errado, no lugar errado e na hora errada, quando Jonas estava também dentro de um navio. Olha só. Paulo aqui, ele é o homem certo, na hora certa, no lugar certo. Jonas era o homem errado,
no lugar errado, na hora errada. Por quê? Porque Jonas foi para dentro do navio em desobediência. Paulo foi para dentro do navio em obediência. Olha que histórias paralelas que nos traz uma mensagem. Dois cenários. Jonas entrou no navio em desobediência. Jonas era um homem errado, no lugar errado e na hora errada. Paulo entrou em um navio para obedecer. Ele era o homem certo, no lugar certo e na hora certa. E a gente conhece muito bem o desfecho da história de Jonas. O que Jonas acarretou para aquela tripulação e o que Paulo acarretou para esta tripulação, gente. Olha, Cláudia, olha, Adriano, a importância de nós sermos a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Será que você consegue entender que isso é importante? Ou você acha que é obra do acaso? Comenta para mim aí. Será que você acha que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa é algo importante? Ou você acha que isso é algo... Ah, Ivanilton, para mim isso é normal, calhou, é sorte. Será que é isso, irmão? Você como um crente guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, vivendo sobre o comando, vivendo sobre a orientação do Espírito Santo, será que você acha que é coisa do acaso? Eu, particularmente, não compreendo desta forma. Eu entendo que as nossas vidas são guiadas e orientadas pelo Espírito Santo. Vamos adiantar nossa mensagem nesta manhã. Então Paulo entrou neste navio e foi. Só que a viagem começou a ficar perigosa porque o próprio texto nos mostra que Paulo disse isso. Paulo mostrou isso para aquelas pessoas. Mas quem era Paulo, né? Prisioneiro dentro de uma embarcação. Que voz Paulo teria como prisioneiro dentro daquela embarcação? Irmãos, Deus ele é muito terrível, muito fantástico, muito poderoso naquilo que ele faz. Porque Deus, ele faz aquilo que é contra a lógica. Um preso aqui agora não está sendo valorizado. Mas lá na frente, vamos ver o desfecho. Eu queria que os irmãos que estão me ouvindo, fala por gentileza se você está me ouvindo com clareza. Está me vendo e me ouvindo com clareza. Para a gente ficar aqui bem alinhado. Então, Paulo vai, irmãos, e ele começa a passar por alguns trechos, alguns locais, e a viagem começa a ficar mais difícil ainda. Mais difícil ainda. O tempo mudou, o clima mudou, foram mudando os cenários, e no verso 18, olha o estado que já estava a viagem, irmãos. No dia seguinte, sendo açoitados violentamente pela tempestade, aliviavam o navio. Paulo percebeu que a viagem seria difícil. Avisou que seria difícil. Cláudia, me dá um retorno se você consegue me ouvir e ver com clara evidência, por gentileza. Paulo avisou que a viagem seria complicada. Mas eles não ouviram Paulo. Mas mesmo assim, irmãos, Deus ia mostrar para aquele povo que um prisioneiro que no início não teve voz, no final ele teria voz. Olha só, 19. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação
do navio. O prisioneiro já está aqui trabalhando, já está aqui atuando. Ele não teve voz no início, mas já está trabalhando para socorrer, para fazer alguma coisa naquele pânico dentro daquele navio. Só que no verso 20, chega-se ao extremo. Não aparecendo nem sol nem estrelas, há alguns dias caiu sobre nós grande tempestade e dissipou-se finalmente toda a esperança de salvamento. O caos, a crise, o pavor, o sentimento de morte cercava o cenário e o ambiente. Mas dentro daquele navio, gente, tinha um homem de Deus. E é aqui que faz toda a diferença. Onde tiver um homem de Deus, gente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, onde ele estiver, ele pode ser um instrumento para mudar uma nação, um estado, um bairro, um homem debaixo da mão de Deus. Ele é capaz de mudar uma nação, ele é capaz de mudar um cenário, ele é capaz de mudar um cenário, ele é capaz de intervir num cenário, ele é capaz de paralisar um cenário de morte e introduzir um cenário de vida. Olha como você é importante, olha como você é uma ferramenta na mão de Deus e às vezes nem se dá conta disto. E, gente, esse é um dos grandes males nossos. Esse é uma das grandes dificuldades nossas. É não enxergar, às vezes, que nós somos um potencial na mão de Deus. E uma hora ou outra, Deus vai utilizar esse potencial para fazer a sua vontade. Aqui há um preso que já está em evidência, já está administrando a situação. Entrou sem voz, sem credibilidade, mas já está aqui, agindo, já está aqui trabalhando. Eu vou te fazer uma pergunta. Talvez o lugar que você está, a situação que você está, o cenário que você está, não é o melhor. Não é o que você orou para estar, talvez. Não é o que você queria estar, talvez. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Esse cenário que você está, leve em consideração que não é a sua vontade que vai ser estabelecida. Entenda que você está nesse cenário porque Deus vai te usar. Deus vai te usar nesse cenário para mudar situações, para mudar contextos, para mudar cenários. Glórias! Deus vai te usar para mudar contexto, mudar cenários. Por que eu te digo isso? Te digo com base neste fato. Paulo estava dentro daquela tripulação, junto com 276 pessoas. Se não fosse Paulo ali dentro daquela tripulação, o final dessa história aqui não seria maravilhoso, seria triste. Eu quero profetizar para a sua vida o seguinte: no caos que você se diz estar, no aperto que você se diz estar, é neste cenário
que Deus vai usar você para salvar muita gente. Glória a Deus. Você será veículo de salvação para muita gente. Você será uma ponte de livramentos para muita gente. Por teu intermédio, através da sua vida, Deus vai trazer livramento para muita gente. Deus vai trazer vida aonde o cenário já é de morte. Deus vai trazer libertação onde o cenário é de pura escravidão. Deus vai trazer paz aonde está estabelecida a guerra, a rivalidade e a hostilidade. Você pode me perguntar, mas Ivanilton, mas Deus não poderia fazer tudo isso num cenário tranquilo? Poderia. Mas Ivanilton, Deus não poderia fazer tudo isso num cenário de tranquilidade? Poderia. Mas seja bem-vindo, muito bem-vindo, sejam bem-vindos à metodologia de Deus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos à metodologia de Deus. A metodologia que Deus usa e Ele utiliza para estabelecer e para fazer a sua vontade, pasme, nem sempre ela descerá na nossa garganta. Nem sempre nós vamos nutrir, nós vamos absorver essa metodologia com facilidade. Por que, irmãos? Porque Deus, quando quer estabelecer o seu método, a sua metodologia de fazer as suas obras e os seus projetos acontecer, geralmente, essa metodologia e método que Deus vai aplicar, ela vai terminar indo contra a nossa vontade. E isso aí que é bom, porque aí a gente vai decidir, Cláudia, se obedece ou se não obedece. Se a gente é de obedecer só quando nos convém, ou nós estamos dispostos a obedecer acima de tudo, mesmo que nos cause dores, que nos traga prejuízos, que nos traga desabores, mas estaremos mesmo assim dispostos a fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Só que aí Paulo percebe que não vai ter outro jeito de aquele povo se salvar. Então Paulo, ele vai dar uma informação para os irmãos, para aquela tripulação. Os soldados pensou em matar todo mundo. Isso está no verso 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse nadando. Olha só, eu vou até retificar aqui. Não era só Paulo de preso. Paulo era um dos prisioneiros. Tá bom? O parecer dos soldados era o seguinte, olha a mentalidade do soldado. Estava todo mundo ali, naquela situação. Gente, o cenário era de morte. E o soldado estava preocupado em matar os presos, para que nenhum deles surgisse nadando. Mas o centurião os impediu de fazer isto, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a pular o mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem em tábuas, em pedaços do navio. E foi assim que todos chegaram salvos em terra. Mas aqui não é mérito do centurião. Aqui é porque um homem se dispôs a estar no lugar certo, na hora certa, e ser a pessoa certa. Olha como é importante estar no lugar certo, na hora certa, e ser a pessoa certa. Jonas era o homem errado, no lugar errado e na hora errada, e ocasionou um grande prejuízo para aquele navio. Paulo era o homem certo, na hora certa
e no lugar certo e livrou 275 pessoas da morte. Pega esta palavra para você. Deus vai utilizar você. Deus vai te usar com propriedade e com particularidade para ser um veículo de livramento, um veículo de vida, um veículo de salvação. Através de você, Deus vai parar a morte. Através de você, Deus vai parar o prejuízo em muitas vidas. Através de você, vai chegar o livramento e a salvação. Através de você, Deus vai utilizar as muitas estratégias que Ele tem para salvar. Jonas, que é o paradoxo de Paulo, Jonas entrou no navio desobedecendo. Paulo entrou num outro navio obedecendo. Olha que disparidade. Jonas no Antigo Testamento entra no navio para desobedecer. Paulo no Novo Testamento entra no navio para obedecer. Pastor Miguel, Pai do Senhor, meu amado pastor. Olha só como é importante estar no lugar certo, ser a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Olha a importância. Pastor Miguel que entrou agora. Estamos falando sobre ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ser o homem certo, ser a mulher certa, no lugar certo, na hora certa. Paulo foi o homem certo, na hora certa, no lugar certo, para dar livramento para 276 pessoas. Jonas foi o homem errado, na hora errada e no lugar errado, para trazer prejuízo para aquela embarcação. Porque Jonas entrou no navio para desobedecer. Paulo entrou num outro navio para obedecer. Aqui chama-se escolha. Escolha. A sua escolha terá consequências. Você pode escolher entrar numa situação para obedecer, e aí vai ter livramento, vai ter salvação, e o cenário de morte vai ser transformado em vida. Mas você pode também escolher entrar num cenário para desobedecer, para transgredir, e o cenário vai ser destruição, vai ser perdas, vai ser prejuízos. Então a escolha é pessoal. Só que você, filho e filha de Deus, como um cristão orientado, instruído pelo Espírito Santo, vivendo em conformidade com a palavra de Deus, vivendo para servir ao Senhor em espírito e em verdade, eu duvido que você vai querer entrar em um cenário que vai acarretar perdas para você, perdas para alguém, que vai acarretar perdas para a sua família e para famílias. Eu acredito que você não vai querer entrar num cenário de perdas por conta da desobediência. Você vai entrar num cenário de obediência, você vai entrar num cenário de servidão a Deus, você vai obedecer. Fazendo estas coisas, o teu resultado será livramento para você, livramento para outros, livramento para quem está ao teu redor. Porque olha como Paulo foi um livramento para aquelas pessoas. Paulo entrou no navio ali como preso também, junto com outros presos. Mas olha a diferença, gente. Um preso no meio de outros presos, mas era um preso que era uma boca de Deus dentro daquele navio. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas das vezes você está preso numa situação, mas mesmo preso numa situação, você não deixou de ser boca de Deus, profeta, instrumento? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é que a gente não vai entender o que Deus faz. As coisas que Deus faz, irmãos, filhos de Deus, às vezes
é um pouco difícil de compreender. Como que você vai ser canal de libertação estando preso? Pasme, acontece. Como que você vai ser instrumento de libertação se você próprio está preso? Mas acontece. Paulo estava preso, mas ele foi instrumento de libertação. A mesma coisa. Às vezes você está doente, mas você é instrumento de cura para alguém. Bem-vindo à metodologia de Deus. Já disse isso aqui. Às vezes você está triste, mas você é instrumento de alegria para as pessoas. Às vezes você está abatido, mas Deus te usa para levantar pessoas. Às vezes você está triste, mas Deus te usa para alegrar pessoas. Aí fica a pergunta, mas como que eu estou triste e eu vou ser utilizado para alegrar pessoas? É porque Deus, glórias, Deus não está olhando a tua fraqueza. Deus não vai deixar de falar com alguém, motivar alguém, levantar alguém por conta da tua tristeza. Não vai. Irmãos, é por isso que Deus ele é extremamente poderoso. É que quando Deus quer estabelecer a vontade dele, ele retira a nossa. Quando Deus quer colocar os seus projetos, os seus planos em ação, quando ele quer que a sua vontade seja posta em prática, ele vai remover a nossa vontade de cena. Quantas das vezes você já se questionou e já se perguntou, mas Deus, por que eu vou ser utilizado para curar se quem precisa de cura sou eu? Deus, por que eu vou ser utilizado para liberar uma palavra de vitória se eu preciso de vitória agora, Senhor? Irmãos, bem-vindo à metodologia do Altíssimo. É semelhante nós que ministramos, nós que pregamos, aquele que louva, que adora ao Senhor, você que exerce o ministério. Quantas das vezes Deus te usa para curar feridas, para levantar pessoas? Deus te usa para ministrar sobre vidas, quando na verdade, em muitas das ocasiões que você assim é o instrumento para tais manifestações, você próprio precisa ser ministrado, precisa ser curado, precisa de uma palavra de motivação, precisa de uma palavra de ânimo. Irmãos, quantas vezes nós saímos para ministrar? E quem ministra a palavra, quem exerce um ministério, seja ele de pregação, ministério de louvor, de intercessão, quantas das vezes nós estamos ministrando para pessoas quando nós sabemos a carência que temos de sermos ministrados? Aí eu te faço uma comparação. Quando você vai a um hospital, quando você precisa estar dentro de um hospital para ser cuidado, na maioria das vezes você não sabe, mas quem está cuidando de você ali, um profissional, às vezes ele está ali cuidando de você, mas ele próprio está cheio de dificuldade e deficiência, mas ele está ali para cumprir o seu papel, ele está ali para cumprir a sua função. Uns conseguem, pastor Miguel, evangelista Edivaldo, uns conseguem fazer isto com toda a disponibilidade, com alegria, de sorte que o paciente nem percebe nada. Outros, com não tanta maestria, demonstram alguma coisa, mas na verdade, no geral, o paciente ele consegue ser atendido dentro de um hospital por profissionais
que estão ali para atender. Você entende que quem está atendendo também precisa de um socorro em alguma área da sua vida, mas ele está ali para fazer o trabalho. No reino de Deus também é a mesma coisa. Deus te usa para curar quando às vezes você precisa ser curado. Deus te usa para salvar vidas quando na sua família pessoas precisam de salvação. Deus te usa para levantar abatidos quando às vezes você é um dos abatidos. Deus te usa para alegrar entristecidos quando às vezes o entristecido é você. Deus te usa para enxugar lágrimas de alguém quando na verdade você tem tempo que vem vertendo em lágrimas por algumas situações e circunstâncias. Irmãos, fala para mim, às vezes não dá um nó na nossa cabeça? Comenta para mim aí. Não dá um nó na nossa cabeça? Meu Deus, como que eu estou sendo instrumento para isso, para aquela situação? Eu estou sendo instrumento para fazer isso, fazer aquilo, e eu próprio estou precisando de uma intervenção. É por isso que Paulo diz que Deus usa as coisas desprezíveis. Deus usa os que não são para confundir os que são. Quando Paulo se sentia afligido por aquele espinho na carne, Paulo orou. Glória a Deus. Paulo orou por 3 vezes, pedindo a Deus, pastor Miguel, que removesse aquele espinho na carne dele. Sabe o que Jesus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É interessante a forma como Deus vai nos utilizar. É maravilhosa a forma e o meio como Deus vai nos utilizar. Deus, ele é tão tremendo que Deus não fica refém, evangelista Edivaldo. Deus não fica refém de fazer ou não fazer alguma coisa por conta da nossa deficiência. Imagina se Deus olhasse para você, Edivaldo, visse as suas deficiências, evangelista Edivaldo, perdão, visse as suas deficiências e dissesse assim, eu não vou utilizar Edivaldo para curar não, porque Edivaldo, hoje ele precisa ser curado. Quantas das vezes, evangelista Edivaldo, o Senhor ministrou cura para alguém, o Senhor próprio estando enfermo? Hein, pastor Miguel? Quantas das vezes o Senhor sobe aquele altar para ministrar uma palavra de cura para todos, uma palavra de Deus, quando na verdade o Senhor mesmo em dado momento precisa de uma palavra? Hein, José? Quantas das vezes você sai para adorar, para ministrar louvores, ministrar vida, profetizar, mudança de cenários, quando na verdade você própria, José, precisa de milagres? Quantas das vezes, irmãos, eu saio para ministrar e a gente ministra a vitória, ministra livramento, ministra a cura, e a gente ministra sobre a vida das pessoas, irmão, ministra que Deus vai abrir, que já foi quebrado o laço, que Deus já entrou com vida, que Deus já fez, quando nós próprios estamos precisando de sermos ministrados. E é nesta hora que cabe inteligência espiritual, inteligência também emocional, controle, para a gente entender o seguinte: mesmo nós não estando no momento legal, você precisa entender o seguinte: mesmo você não estando num momento favorável na sua concepção de ver, você precisa entender que você é a pessoa certa, no lugar certo
e na hora certa. Porque vai ter dias, ou vai ter dia, que você não vai estar legal. E às vezes, irmãos, é nos dias que você não está legal mesmo, é o dia que Deus mais te usa para estabelecer a sua vontade. É no dia que você não está mesmo legal, harmonicamente com você mesmo. Porque tem dias que você não está muito bem. Pasme. Parece que quanto mais difícil é o seu dia, parece que é o dia que Deus mais vai te usar. Dá ou não dá um nó na nossa cabeça? Dá ou não dá um nó na nossa cabeça, gente? Dá. Mas esta é a vontade de Deus. E esta vontade de Deus, ela precisa ser entendida, absorvida e colocada em prática. Porque o maior beneficiado somos nós quando assim fazemos. E vamos correr para a conclusão. Então, no verso 44, fala que todos chegaram salvos em terra. 276 pessoas naquela embarcação tiveram as suas vidas poupadas. Porque um homem certo, no lugar certo e na hora certa, entrou naquele navio. Eu já quero profetizar sobre a sua vida. Você será veículo de salvação, veículo de livramento, veículo de vitória para muita gente. Porque Paulo foi. E detalhes. Deus não melhorou para Paulo dentro do navio. Paulo não deixou de ser prisioneiro para transmitir libertação. A irmã Cláudia falou bem isso. É bem isso. Nós cristãos não temos vida própria. Temos que somente obedecer a Deus. E que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, então, essa informação que a Cláudia nos acabou de nos deixar aqui, ela é tão importante que para alguns chega a ser absurdo. Irmãos, nós que queremos viver uma vida de plenitude com Deus, a gente precisa entender o seguinte: vai ter dias, vai ter dia que você não está disposto a fazer, não está disposto, você não amanheceu com aquela vontade, você não está disposto a naquele dia exercer com maestria o chamado que você tem. Tem vários fatores que convergem para isso. Mas pasme, como um servo que você é, o Espírito Santo vai falar o teu entendimento e vai dobrar você a servidão para fazer a vontade de Deus. Cláudia, que nós possamos pedir todos os dias sabedoria para prosseguir e fazer o querer de Deus. Porque, irmãos, se eu disser para você que todos os dias nós estamos motivados a fazer o querer de Deus, eu serei um mentiroso aqui. Tem dias que a sua volta, as circunstâncias, o cenário, tantas coisas, tenta te colocar para distante de fazer a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo, ele é tão poderoso, gente, que ele, numa linguagem minha, tá bom? Ele encontra uma brecha naquele coração teu, triturado e amargurado. Ele encontra uma brecha, aleluia. Ele encontra uma fagulha no teu coração. Ele entra e ele começa a quebrar toda a resistência. Ele começa a quebrar toda a rejeição, toda a retaliação, toda a oposição. Ele começa a dissolver
a mágoa, ele começa a dissolver a angústia, a tristeza, ele começa a remover, ele começa a tirar, e no teu interior vai brotando uma paz. Glória, aleluia. No teu interior vai brotando uma alegria. Aleluia. Glória a Deus. De sorte que você automaticamente é convencido de que Deus, eu vou te obedecer. Eis-me aqui. E então você prossegue e faz a vontade de Deus. Pegou esta palavra para você? Pegou esta mensagem? Pegou esta palavra para você? Filho de Deus, filha de Deus. Eu concluo dizendo para você o seguinte: Deus vai te usar, mesmo que seja no teu momento mais difícil. Mesmo que seja no cenário mais crítico e caótico da sua vida, Deus vai te usar. Nesse teu cenário, você será veículo, sim. De novo, olha como eu estou repetindo isso. Nesse teu cenário, você será veículo, sim, de livramento, de livramentos, de salvação. Você será veículo de vida. Por tuas mãos e por tua vida, você será veículo de vida para muitas pessoas. E isso na tua casa, isto aos arredores da tua casa, no teu bairro, na tua vizinhança, onde quer que seja, você será veículo de vida. Amém? Eu vou fazer uma oração de encerramento. Assim como eu orei para iniciar, nós vamos orar encerrando, pedindo a Deus que nos ajude a estarmos no lugar certo, sermos a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, para que tudo seja para a glória de Deus. Pai querido, Pai justo, Pai maravilhoso, Deus, eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra foi, Deus amado, exposta nesta manhã. Que a Tua mão forte, Pai, possa estar conduzindo e orientando Teus filhos, ó Pai, Tuas filhas, ó Pai, neste dia tão maravilhoso. Nos ajude, Senhor, fazer a Tua vontade, estar disposto a Te servir, independente de qualquer circunstância, ó Pai. Abençoa o Teu povo de forma especial, de forma grande, concedendo, meu Deus, um dia de paz, um dia de livramento, um dia de proteção e segurança, um dia marcado, ó Pai, por provisões, por providências e provisão da Tua parte. Meu Deus, abençoa o Teu povo de forma especial, única e ímpar, e de forma grande, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que dispôs do seu tempo tão precioso, da sua audiência tão preciosa, para nos acompanhar. Deus te abençoe. Deus abençoe José, minha melhor parte. Deus te abençoe Pastor Miguel. Deus te abençoe a irmã Cláudia. Deus te abençoe Adriano, que também entrou mais cedo. Deus abençoe você de forma maravilhosa. Excelente dia para você. Maravilhoso dia para você. Deus te honre grandissimamente. Deus te abençoe de forma grande. Excelente dia para você, para mim, para minha casa, para sua casa, para minha família, para sua família, para nossas vidas, em nome de Jesus. Fica com Deus. Abraços. Deus te honre grandissimamente.